Novo Asus Robook S14 ou Lenovo Yoga Slim 7. Qual será o melhor notebook para você comprar? Fala aí, galera, como é que vocês estão aqui? Tudo certo com vocês? E bom, de um lado temos um notebook aqui para trabalho, todo em metal, bonitão, e do outro lado também, só que do outro lado o notebook tem uma tela OLED, a melhor que você pode ter em um notebook ou em um aparelho de modo geral hoje em dia, né? Porém, um é um pouco mais caro que o outro. Será que vale a pena pagar um pouco a mais pela tela OLED, mas pegar um processador de geração anterior ou pegar uma tela IPS com um processador mais novo? É um comparativo bem interessante, então espero que eu vá ajudar vocês. Bom, vamos começar com os preços, tá? Asus Robook S14. Essa versão que tem aqui na mesa é a versão com Intel Ultra 5 de segunda geração, 225H, e 16 GB de memória RAM. No Mercado Livre hoje é onde está mais barato. Tá custando por volta dos R$ 4.690, R$ 4.698 mais ou menos. Vocês estão vendo aí o print, o link dele está aqui embaixo. Já o Yoga Slim 7i, bom, tava bem barato até então, agora subiu o preço. Espero que ele volte a baixar, né? Mas nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, o lugar mais barato é na Amazon. Mais ou menos ali, quase perto dos R$ 5.400. R$ 5.380, R$ 5.400. Vocês estão vendo aí o preço exato que tá custando agora. O link dele tá aqui embaixo. Mas é uma diferença considerável. São R$800 de diferença, quase R$1.000, né? R$800 de diferença. É claro que às vezes o Yoga Slim 7i aparece bem barato. Olha, a gente mandou ele esses dias no grupo de ofertas. Olha por quanto aí. A gente mandou no WhatsApp, no Telegram. Vocês estão vendo? Bom, o link do grupo tá aqui embaixo, inclusive. Se você não entrou ainda no grupo, você tá perdendo tempo. Entra também, que a gente sempre manda lá quando tá em promoção. Bom, esses dois notebooks aqui, gente, é focado em trabalho. Inclusive, um grande concorrente deles é o MacBook Neo, que a gente também pode fazer esse comparativo com os três. O que vocês acham? Se quiser, dá para trazer aqui também, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar dos dois aqui especificamente porque são com Windows, ok? Bom, os dois quando você compra vem com 16 GB de memória RAM. E os dois com Windows, então eles realmente são iguaizinhos, tá? Nesse sentido. Bom, vamos lá. Primeiro, construção. No caso do Asus Robook S14, ele é todo de alumínio aqui, olha. Alumínio na parte de trás, tá? Alumínio aqui também, enfim, notebook bem premium, tá? A gente tem saídas de som aqui na parte de baixo, duas saídas de som e tem várias conexões, olha. Ele carrega via USB-C, tem saída HDMI, USB-A, mais uma USB-C, aqui entrada e saída de fone de ouvido e microfone, inclusive essa USB-C aqui, ó, é 5 gigabits, tá? Então ela é bem rápida. Aqui nós temos mais uma USB tipo A, então são duas USB-A, duas USB-C, uma HDMI, uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Já o Yoga Slim 7i, primeiro, ele também é todo de alumínio, mas ele dá a impressão de ser ainda mais premium. Sabe por quê? Não só por conta da cor do alumínio que eles colocaram, mas porque o notebook ele é muito fino e ele tem esse design mais redondo, que lembra até o MacBook Air M1, sabia? Ele é bem fino mesmo, olha só. E aqui nós temos algumas conexões, mas ele tem conexões a menos do que o Asus, tá? Nós temos uma saída HDMI, duas USB-Cs, inclusive bem rápida também, e na outra lateral uma USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, o botão de ligar e o bloqueador de webcam. Percebe que ele só tem uma USB tipo A, né? Já o Asus tem duas, essa é a grande diferença. Bloqueador de webcam do Lenovo, como vocês viram, fica na lateral. A do Asus é física aqui, ó. Você coloca de lado que ele bloqueia. Os dois têm webcams bem legais, inclusive com Windows Hello, tá? Dá pra você desbloquear o notebook com sua face. Olha, as webcams são muito parecidas, em ambiente bem iluminado elas são iguaizinhas. A maior diferença é quando tá no ambiente menos iluminado. Olha a diferença delas aí. E bom, tá aqui então a webcam do Yoga Slim 7i e também o áudio dele. E agora a webcam e o áudio do Asus Robook S14. Olha, o Asus ele se adapta melhor em diferentes luzes. Eu percebo que ele consegue não só se adaptar mais rápido, mas olha, a imagem continua muito fluida, mesmo em um ambiente que ele não tá assim otimizado para isso, né? Que é esse ambiente de estúdio. Enquanto aqui no ambiente de estúdio pode ver que o Yoga, ó, ele desce muito a velocidade aqui do obturador para poder deixar mais claro, fazendo com que meus movimentos fiquem meio estranhos e devagar, tá vendo? De maneira geral, as duas webcams são muito parecidas quando você está num ambiente bem iluminado de luz natural, tipo com sol batendo. Aí sim, mas nesse ambiente com menos luz, aí a do Asus sai na frente. E o áudio também, qual que vocês gostaram mais? Beleza, e teclado? Olha, na parte de cima aqui, você já vê uma diferença. O Lenovo tem o alto-falante em cima aqui, ó, do lado do teclado, com certificação Dolby Vision e Dolby Atmos. O áudio do Lenovo é um pouco melhor do que o do Asus, mas o do Asus ainda é muito bom, tá? Os dois têm teclados, ó, emborrachados, não é full size. No caso do Enter do Lenovo aqui, é um Enter quase botinha, tá vendo? Tem aqui as teclas de função e é retroiluminado, você pode ligar ou desligar a retroiluminação. Tem aqui o trackpad bem grandão, tá? É físico mesmo, só dá para clicar do meio para baixo, tá? Na parte de cima não clica.
Já na parte aqui do Asus, mesma coisa, então o teclado também é um pouco emborrachado, não é full size, o Enter não é botinha, é um Enter dessa forma, mas é a BNT2, também tem retroiluminação, o trackpad também é bem grandão, também só clica do meio para baixo, bem firme, não tem muito o que falar, também é bem bacana, tá? Agora, a diferença é a tela. As duas telas são 60 Hz, mas a tela do Lenovo não só é melhor, é a melhor tela em um notebook que você pode comprar. Eu vou até abrir os dois nessa mesma parte da Steam, ó, para vocês verem, não sei se dá para ver a diferença aí na câmera, da saturação da cor do amarelo no Cyberpunk aqui, no Yoga Slim 7i. Gente, o Yoga Slim 7i tem uma tela OLED, a melhor tela que você pode comprar hoje. Ela tem pretos realmente pretos, o contraste infinito, né? Porque onde tá preto tá apagado. A amostragem de cor é muito boa, o brilho é muito bom. Quando você tá vendo essas imagens no escuro, vocês estão vendo aí várias imagens passando, é fantástico, tá? Já no Asus, é uma tela muito boa, mas não é OLED. É uma tela IPS. Dentre as telas IPS, é uma tela muito boa sim. Tem uma boa amostragem de cor, um bom contraste, mas perto da OLED não tem o que falar. O Slim 7i ganha na tela, né? Não tem muito o que falar nisso. Mas aonde mora a maior diferença, que é onde vocês querem ver, é no hardware, né? Como eu falei, os dois vêm com 16 GB de RAM, porém, no caso do Yoga Slim 7i, ele vem com Intel Ultra 5 de primeira geração. É um Intel Ultra 5 125H. Mas no caso do Asus VivoBook S14, nós temos o Intel Ultra 5 225H, de segunda geração. Claro que a do Asus, o processador é melhor, né? Mais novo, última geração, melhor eficiência energética, mas não só isso. O Asus tem isso daqui, olha, uma Intel Graphics integrada, tá vendo? Mas ele também tem uma Intel Arc, que é uma placa melhor. Mas tem um segredo para liberar ela. Pode ver que no caso do Yoga Slim 7i, ele já tem um adesivo escrito Arc. Bom, o que acontece é o seguinte, o Yoga tem 16 GB de memória RAM soldados na placa, não dá para fazer upgrade, não tem como. No caso do Asus, ele tem 16 GB de RAM soldado na placa, mas ele tem outro slot livre, onde você consegue abrir o notebook, você consegue desparafusar, abrir ele e usar esse slot para colocar outra memória RAM. Não só é uma vantagem para o Asus, mas quando você faz isso, você libera a Intel Arc, você deixa de utilizar a Intel Graphics e passa a utilizar a Arc. Se você está utilizando um Dual Channel, né, você tem duas memórias RAM ali, ele faz isso, você consegue liberar essa outra placa e aí ele fica mais forte. Então vamos lá. Original, como vem de fábrica, sem fazer upgrade nenhum. Como que é? Olha, na hora que você vai, depende muito da tarefa, na hora que você tá no dia a dia, mexendo em coisa básica, os dois são idênticos, os dois performam igualmente bem. Na hora que você vai fazer uma tarefa um pouco mais pesada, como jogar, por exemplo, original de fábrica, o Asus se sai melhor. Nenhum dos dois são notebooks gamers, mas o que eu fiz? Eu abri um jogo bem pesado aqui, o Cyberpunk 2077, tá? Bom, primeiro eu abri no Yoga Slim 7i, coloquei tudo no mínimo, Frame Generation ligado e em Full HD. O Yoga Slim 7i rodou o Cyberpunk numa média de 31 FPS. Olha, não tava tão jogável. Em muitos momentos caía para baixo dos 30, ficava travando, não tava legal. Isso com Frame Generation ativado, então imagina, ele tava bem lerdo ali nos comandos, né? Bom, no caso do Asus VivoBook original, ele já rodou muito melhor. Bom, também com tudo no mínimo, ele rodou numa média de 38 FPS. Sim, parece que é só 7 FPS a mais do que o Yoga, né? Mas a questão é que as mínimas deles também estavam mais altas, então não travava tanto. Porém, no caso do Asus, a gente consegue, como eu falei, fazer o upgrade. Eu fiz o upgrade de memória RAM, colocando mais memória para a gente liberar a Intel Arc. E com a Intel Arc liberada, ele pegou 45 FPS de média no Cyberpunk. Ficou muito jogável, tá? Não travava, não sentia input lag alto. E ele roda vários outros jogos também, tá? Então assim, ele tem mais força, principalmente se você fizer upgrade de memória RAM. Mas na hora de trabalhar, que você vai precisar usar a placa de vídeo integrada para fazer o render original de fábrica, o Yoga é melhor. Por quê? Porque na hora de fazer o render, você vai precisar utilizar a placa de vídeo e no caso do Asus, se você não fizer o upgrade, ele vai utilizar a Intel Graphics, que é pior do que a Intel Arc. Então na hora de editar no Premiere, por exemplo, os dois vão tranquilamente, tá? Dá pra editar um vídeo até com bastante efeito, nada de After Effects aqui, mas um vídeo normal, com vários efeitos, transição, os dois vão muito bem. Mas na hora que eu faço esse render no vídeo no Asus aqui, original, ele pega mais de 4 minutos de renderização num vídeo de 3 minutos. Especificamente, ele fez esse vídeo de 3 minutos em 4 minutos e 40 segundos. Enquanto aqui no Lenovo Slim 7i, ele fez o mesmo vídeo em 3 minutos e 2 segundos, um tempo muito melhor, que inclusive é o mesmo tempo do MacBook Air M1,
tá? Então o Yoga sai na frente. Mas, mais uma vez, o Asus você tem como fazer esse upgrade. E quando você faz esse upgrade, ele libera outra placa dele, aí ele fica melhor que o Yoga. Aí esse mesmo vídeo que antes foi 4 minutos e 40 segundos, ele fez em 2 minutos e 31 segundos. Metade do tempo. Impressionante. Bom, a verdade é que os dois são muito fortes. Original de fábrica, na maioria das coisas você não vai perceber diferença em nenhum dos dois. Quando você for trabalhar com algo mais pesado, o Yoga Slim 7i sai na frente original de fábrica. Mas a possibilidade de fazer o upgrade no Asus VivoBook é algo muito top e quando você faz, aí não tem como. Ele fica muito melhor e fica equivalendo à potência de um MacBook Air M2. Vocês acreditam? Pois é, ele fica equivalendo ao MacBook Air M2, até melhor na verdade, né? Porque você pode ficar com muito mais memória RAM. E você não precisa colocar outro pente de 16 GB, tá? Você pode colocar um outro de 8 GB que dá certo também. Agora, a questão é o seguinte, upgrade sai caro. 8 GB de memória RAM para o Asus VivoBook vai custar uns R$800. 16 GB vai custar mais de R$1.000. Eu vou até deixar a memória RAM que eu usei aqui na descrição. Isso no valor normal que está custando agora as memórias RAM nessa crise, né? Se você achar promoção, aí sim dá para comprar ainda mais barato essas memórias. A gente já mandou esses dias lá no grupo de ofertas memória custando por volta dos R$500. Então, ó, mais uma vez, entra no grupo de ofertas. Olha, a verdade é que os dois notebooks são excelentes. O Yoga, esses tempos, estava mais barato. E eu acho que se os dois estiverem no mesmo valor, eu, Felipe, prefiro abrir mão um pouco de potência para ter essa tela OLED. Mas caso você vá usar para trabalhos, eu acho que vale mais a pena ir no Asus. Não só porque ele tem possibilidade de ficar mais forte, mas porque fazendo o upgrade ele vai durar mais tempo também, sabe? Os dois notebooks são muito bons, eu acho que sim, você está abrindo mão de upgrade para o Lenovo, mas você está levando uma baita tela. E você está abrindo mão de tela no Asus, mas está levando upgrade e um bom processador. Mas eu quero saber de você, qual que você escolheria? Depende do seu uso mesmo, né? Comenta aqui embaixo para saber, deixa o like, se inscreve no canal, se quiser ver outros comparativos aqui, por favor, comenta aqui embaixo, links aqui na descrição, valeu galera e falou!